Olá, tudo bom? Bom, bem-vindo ao Conexão de Líderes. Hoje eu sou Messias Rabete, sou fundador aqui do Conexão de Líderes e vou falar com você sobre, na verdade, vou fazer uma reflexão sobre a liderança, sobre o que, vamos dizer assim, o que o Conexão de Líderes pode te ajudar. Bom, no primeiro momento, nós temos que entender que a liderança, muitas pessoas acreditam que ela seja nata, você nasce com a possibilidade, né? Você já nasce com o dom da liderança, de liderar pessoas, de conduzir pessoas, né? De ser líder. Eu diria para você que isso é verdade. Muitas pessoas já nascem com esse dom, já nascem com essa propensão. Existe uma facilidade, mas isso só é possível, tá? Só é possível essa pessoa acreditar que ela pode realmente se no meio dela, né, no meio em que ela vive, as pessoas que estiverem próximas a ela a incentivarem a desenvolver essa competência, essa habilidade, a habilidade da liderança. Então, partindo desse pressuposto, onde a liderança pode ser nata, desde um bebezinho, desde uma criancinha que conversando com outras ou brincando com outras, conduz a brincadeira, tá? E é nesse ponto que a gente tem o conceito de liderança nata, onde uma criança consegue, eu não digo manipular a brincadeira, mas ela consegue conduzir a brincadeira conduzir as outras crianças dentro da brincadeira, da forma como essa brincadeira deve ser feita, tal, mas ela escolhe a brincadeira e os demais vão junto com ela. Isso é liderança, é liderar, tá? Então, a gente pode entender que o conceito de liderança também existe a liderança nata, a liderança que está intrínseca desde o momento em que a gente nasce, né? Aí cabe aos pais, aos avós, aos irmãos, né, as pessoas que estão próximo a essa criança a desenvolverem mais essa habilidade ou não, né? Identificarem, na verdade, formas de traduzir essa liderança nata para o bem. Bom, isso é um ponto, é um tipo de liderança. A outra situação é a liderança, é a competência da liderança, ou seja, é a habilidade que você vai ter, que você vai desenvolver de liderar pessoas. E isso, normalmente, com o tempo você vai adquirindo. Então, existe aquela criança que ela vai desenvolvendo, tem aquela criança que começa dessa forma e de repente ela se perde no caminho, mas tem aquela criança ou aquele adolescente, aí já o adulto, que chega num determinado momento, ele se depara numa situação onde ele precisa desenvolver habilidades de liderança para poder ser promovido numa empresa, por exemplo, ou para poder montar o seu próprio negócio, ou então para poder negociar ou desenvolver atividades que envolvam negociação com outras pessoas. Isso tudo são competências, né, são habilidades que estão dentro da liderança. Saber se comunicar, saber falar, né, saber passar a mensagem, saber falar corretamente, conduzir pessoas, não manipular, mas conduzir pessoas. Manipular é uma coisa assim muito feia, vamos dizer assim. É algo que eu diria que é difícil é horrível você se sentir manipulado.
Um líder, quando ele tende ao lado ruim, ele tende a manipular, sim. Tá? Quando ele quer manipular para que as pessoas façam o que ele quer, do jeito que ele quer, mas sem ouvir o outro, né? Isso é manipulação. Agora, quando você sabe aonde você quer chegar, você acredita que aquilo é o correto, mas você ainda assim ouve outras pessoas, ouve as pessoas que estão junto com você, e você conduz essas pessoas, sabendo ouvir, sabendo corrigir o seu caminho, sabendo corrigir as suas vamos dizer assim, tudo aquilo, né, a trajetória ou as decisões que você tomou, aí sim você está se tornando um líder desenvolvendo competências de liderança extremamente importantes na condução de pessoas. Mesmo porque o líder, ele não pode colocar vamos dizer assim, os objetivos dele, pessoais, acima dos objetivos do grupo. Por isso que quando um líder ele está manipulando, ele coloca os objetivos dele, pessoais, acima de tudo, acima de todos, ele está manipulando. Ele manipula aquele grupo, porque só a opinião dele vale. A partir do momento em que você, como líder, você ouve os demais, tá? Ouve as outras pessoas, ouve a sua equipe, você então coloca o objetivo principal, o objetivo da empresa, o objetivo do grupo acima dos seus objetivos pessoais como líder, aí sim você não está manipulando, você está conduzindo. E você conduz equipes, você conduz pessoas à vitória. Ah, mas como que eu posso ser líder se eu não nasci líder, eu não nasci com o dom da liderança? Bom, existem formas de você desenvolver isso. Existem formas de você criar, né, o hábito, ou criar a habilidade, ou desenvolver a habilidade, desenvolver essa competência, né, as competências que vão te dar, vão aumentar o seu grau de liderança. Mesmo porque o que acontece? Muitas pessoas, elas hoje, elas optam ou por ficar apenas olhando a banda passar, como meros espectadores do momento, e outras pessoas optam por desenvolver essas habilidades e se tornarem protagonistas das suas vidas. Ao ser protagonista da sua vida, você abre vários caminhos. O caminho do empreendedorismo, o caminho de uma família mais estruturada, o caminho de uma empresa mais estruturada ou de uma profissão mais estruturada, onde você toma as decisões que são importantes para você, para a sua família e para o seu grupo. Então, para o seu negócio. Então, quando você decide ser protagonista, então você você pode buscar desta forma novos conhecimentos, novas habilidades. Sendo assim, o que vai acontecer? Vamos dizer assim, como que eu posso, né, voltando à pergunta que eu coloquei, como que eu posso me tornar líder, então? Se eu não nasci com esse dom, como que eu vou me tornar líder? Bom, grandes líderes, antes de responder essa pergunta, eu quero colocar o seguinte, que grandes líderes, eles de certa forma nasceram com já líderes, né? Foram crianças que buscaram, que conduziram, que estavam juntos ali, e que nas brincadeiras, na maioria das vezes, eram crianças que estavam ali definindo o tipo de brincadeira a ser jogado, o tipo de jogo a ser jogado naquele momento. A diferença é que eles para se tornarem grandes líderes, eles desenvolveram mais ainda esse dom através de competências e habilidades. Agora, quem não tem esse dom desde o começo, pode passar a ter a competência e a habilidade da liderança.
né? Pode trabalhar na competência, pode trabalhar várias competências que vão agregar no seu perfil de líder. Então, você pode fazer um curso de comunicação, você pode fazer um curso um treinamento de autoliderança, você pode contratar um coach de líderes, você pode contratar alguém que vai te ajudar no planejamento e desenvolvimento da sua carreira, vai montar junto com você uma proposta, um projeto de vida. E tudo isso tem a ver com liderança. Por quê? Porque uma vez que você decide ser líder, você realmente e efetivamente muda a chave. Você deixa de ser uma pessoa passiva e passa a ser uma pessoa ativa. Ativa no sentido de leitura, ativa no sentido de comunicação, ativa no sentido de entender que a vida é feita de desafios e você precisa passar por esses desafios para ter sucesso. Ativa no sentido de entender que tanto em casa, tanto na empresa quanto em casa, você tem que desenvolver sua liderança. Ativa no sentido de entender que mesmo que você não tenha um cargo de liderança dentro da empresa, dentro da sua atividade você pode ser líder, sim. E você deve ser. Porque o líder ele é responsável pelos resultados que ele traz para a empresa. Que ele ou que os colegas que estão junto com ele trazem para a empresa. Sendo assim, se você é líder dentro da empresa, líder de uma atividade dentro da sua organização ou do seu trabalho, e você volta para casa e em casa você tem que ser líder também. Você deve ser líder da sua família. Líder, como líder na família? Mas eu não mantenho a casa. Quem mantém é meu marido, ou quem mantém é minha esposa. Tudo bem. Independentemente disso, você é líder a partir do momento em que você decide ser exemplo para alguém. Olha outro ponto aqui. A liderança pressupõe exemplo. Uma vez que você se torna exemplo, você se torna então líder. Você conduz pelo exemplo. Você deixa de ser chefe e se torna, né, aquele famoso o chefe que só manda fazer e simplesmente esquece, né? Ou seja, faço o que eu faço, não faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas não, o líder, né, a partir do momento que você decide incorporar a liderança no seu dia a dia, você vai entender que a frase vai mudar para faço o que eu faço. Por quê? Porque eu sei o caminho, eu sei conduzir você. Eu consigo conduzir você. E se eu não souber conduzir você, vamos nos autoconduzir juntos. Isso é importante. Então, a liderança, ela tem esse caminho, né? Esse viés. O viés de se diferenciar dos modelos de chefia ultrapassados, de simplesmente não estar, de entender que é o testemunho que conduz, não são palavras e sim testemunhos que conduzem. E também o viés de que ela é uma habilidade que é desenvolvida com o passar do tempo. Mas você precisa querer desenvolvê-la. Se você não quiser desenvolvê-la, você continua sendo um mero espectador da vida, esperando a vida passar, estando à toa na vida, né? O meu amor me chamou para ver a banda passar, né? Tocando provas de amor. Então, é um poema, né? Uma música. Agora eu não lembro o cantor, o autor, não lembro de cabeça, mas é uma música muito interessante, né? Uma marchinha de carnaval dos idos aí dos anos 60, 70. Então, o que acontece? A ideia é justamente a gente desenvolver essa liderança. Então, por que o Conexão de Líderes existe? O Conexão de Líderes ele nasceu, né, por entender que você, eu, qualquer pessoa
pode sim desenvolver a liderança. Alguns têm a capacidade, têm o dom, como eu falei no começo, e nasceram com, vamos dizer assim, o gene da liderança. Nasceu com uma coisinha ali da liderança. E com o passar do tempo foram desenvolvendo esse gene, né? esse dom, vamos dizer assim. E com o passar do tempo, então, eles hoje se tornam pessoas muito mais entre aspas, capacitadas, ou seja, líderes que conduzem muitas pessoas. Ao passo que nós temos também aquele líder que ele foi fabricado, entre aspas. Né? Então ele se autofabricou, ele buscou conhecimento, ele buscou saber mais sobre o tema, saber mais sobre como se tornar líder. Então, o Conexão de Líderes... Tomar uma água aqui porque a gente precisa se hidratar, né? O Conexão de Líderes, ele é para você, para mim, para qualquer pessoa, que entenda que a liderança ela pode ser exercida em qualquer ambiente, não só dentro das empresas, mas também dentro da sua residência. Não só dentro da residência da empresa, mas numa caminhada, numa balada, em qualquer lugar, tá? Então é importante que a gente entenda que a liderança é um estilo de vida. Vamos analisar assim. É como se fosse um estilo de vida. Então, a partir do momento em que você decide ser líder, é uma decisão, você decide ser líder, o seu estilo de vida muda. Você passa a entender que você passa a ser exemplo para outras pessoas, mesmo sem você desejar. Basta você querer ser líder. Ah, eu não quero ser líder, eu quero ser chefe. Tudo bem, você não é exemplo para ninguém. Mas em compensação, a possibilidade de você conduzir pessoas para um outro patamar, aí já é mais complicado. Liderança é só condução de pessoas? Diria que não. Liderança não é só condução de pessoas. Liderança, ela pressupõe você ensinar, você desenvolver pessoas. A partir do momento em que você se propõe a ser líder, se propõe a ser exemplo, você também se propõe a desenvolver equipes, desenvolver outras pessoas. E esse é o ponto crucial da liderança, é o ponto crucial do líder em si. Porque um líder que não prepara o seu sucessor, um líder que não prepara e não desenvolve equipes ou pessoas próximas a ele, não é líder. Por mais que ele desenvolva a habilidade de falar em público, por mais que ele desenvolva a habilidade de conversar através de uma câmera, de um vídeo, por mais que ele desenvolva a habilidade de persuasão, né, de pessoas, públicos e até mesmo de chefias ou colaboradores, se ele não desenvolver pessoas, ele não é um líder capacitado. Ele não é o melhor líder. O melhor líder é aquele que aceita o desafio de desenvolver pessoas, outros líderes. Ele identifica pessoas capacitadas dentro da sua equipe, pessoas que têm potencial, que ele pode melhorar a capacitação, que ele pode desenvolver essas pessoas, que ele pode confiar nessas pessoas, e aí sim, ele desenvolvendo essas pessoas, ele se habilita para uma nova promoção, para um novo patamar da liderança. Existe um provérbio chinês que diz assim: se você quer mais sabedoria, então esvazie a sua xícara de chá. Sua xícara de chá, ela tem um limite. Se ela está cheia, para que você coloque mais chá, você precisa esvaziar. Então, você precisa passar o chá para outra pessoa. É a mesma coisa a sabedoria. Quanto mais sabedoria você quiser ter, mais sabedoria você vai ter que transportar.
Você vai ter que transferir. Então, transferindo essa sabedoria para pessoas da sua equipe, ou seja, desenvolvendo pessoas da sua equipe, você então está se abrindo para receber nova sabedoria, novos desafios, para que você também possa subir e se tornar uma pessoa extremamente competente naquilo que você faz. Espero ter contribuído com você que está me assistindo. Se você assistiu essa live, muito obrigado pela presença. Se você estiver assistindo essa live gravada, vai ficar gravada aqui no nosso IGTV. Então, espero que você goste. Também vou colocar essa live também dentro do nosso canal no YouTube. E espero que você possa contribuir também com novos temas. Esse tema aqui eu resolvi fazer agora de improviso, mesmo porque eu acho que é importante a gente falar sobre liderança, sobre alguns conceitos, sobre algumas coisas. É importante a gente refletir, né? Sem trazer muitos conceitos. Acho que assim, é muito na reflexão. A ideia hoje foi a reflexão. Semana passada nós veio a Carol Bortoleto, ela uma especialista excelente, uma coach especialista na área de food service, deu uma aula para nós aqui, um bate-papo sobre liderança, sobre algumas situações do food service que nós estamos vivendo em tempo de pandemia. Hoje eu resolvi vir sozinho realmente aqui para conversar um pouco sobre liderança, sobre esse dom, sobre essa habilidade, né? Para a gente realmente entender o que é liderança no contexto daquilo que nós estamos propondo aqui no Conexão de Líderes. Semana que vem estarei convidando um outro profissional para vir falar conosco, e acompanhe o feed de notícias nosso para que você possa também saber quem será quem vai nos agraciar com a sua presença aqui no Conexão de Líderes, tá bom? Um forte abraço, deixe o seu joinha aqui se você gostou, no caso do YouTube, ou aqui o seu coraçãozinho aqui no IGTV. E se você quiser contribuir com algum tema, por favor, pode mandar no direct ou colocar no YouTube mesmo, tá bom? Nos comentários. Um forte abraço, Deus te abençoe, até mais.